Agradecer a Ana Lígia, registrar algumas presenças aqui, a União dos Trabalhadores na Agricultura e Reforma Agrária, a Ivanilde, né? Maria, está aqui presente. Obrigado. A presidente da Unibras, né? O Joaquim Rodrigues, coordenador da Secretaria Agrária do PT-DF, velho companheiro do INCRA. O Raimundo João, diretor da ABRA, aqui presente. Ali o Raimundo. Levanta, Raimundo. Diretor da ABRA, também servidor do INCRA. Um movimento de mulheres camponesas, quem está aqui? Essa grande militante, conheço há algum tempo, da reforma agrária aqui no DF e na região metropolitana, uma grande camponesa, uma grande guerreira. Está também o sindicato da FETRAF de Padre Bernardo, aí o companheiro também, o Brás Crispim. A companheira já está sentada ou não? A companheira está sentada já? Pelo menos, enricou ou não? Eu sou da antiga, conheço vocês de muitos anos. Muito bem, então, a vitória, sempre uma vitória. Eu gostaria, antes de passar a palavra para vocês fazerem a intervenção para o debate, né, eu gostaria de fazer uma provocação também. Primeira provocação é o seguinte: a área rural, culturalmente, sempre é considerada uma coisa secundária. Aí não ela é secundária para o grande, para o pequeno, o urbano ora o rural como alguma coisa de segunda classe, né? O cara do agronegócio, quando tem uma grande fazenda, ele vira importante quando adquire um bem, um apartamento na Vieira Soto, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na verdade, o rural é considerado. Quando se quer fazer algum presídio, na área rural. Quando se quiser fazer alguma unidade de estabelecimento de atendimento juvenil, internação na área de medida socioeducativa, na área rural. Quando quer fazer algum lixão, na área rural. E é sempre empurrando, né? Quando quer comprometer o meio ambiente também, a área rural não tem problema. Então, e por aí vai. A área rural é uma... Eu me lembro que uma das questões, aí é uma provocação mais para a Ana Lígia aqui. O Sistema Único de Assistência Social, que foi implantado pelo nosso governo federal, ele implantou um centro de referência, um equipamento público que é de proteção básica às famílias no território, que são centros de referência de assistência social. É muito difícil você ver um centro de referência de assistência social na área rural. Muito difícil. As escolas de campo estão diminuindo, as escolas do campo. Então, tanto na educação quanto na assistência social, são duas políticas públicas importantes, né? Os equipamentos são muito deficientes. Quando não tem, na verdade, não tem até. E proteção social na área de saúde, de educação e de assistência é fundamental para a área rural. É fundamental ter próximo da moradia e próximo do trabalho deles, né? As situações de criança em trabalho infantil, por exemplo, as crianças no trabalho, na área rural, são muito maiores, é claro, né? Mas, se nós tivéssemos uma proteção mais próxima, poderíamos estar combinando, flexibilizando esse trabalho do campo familiar com a questão do atendimento na área da educação e da assistência social. Isso também não é feito. Então, essa questão, os equipamentos públicos na área rural são sempre de segunda categoria, quando tem. Então, esse serve tanto para as políticas sociais, como serve para a questão da reforma agrária também. E a reforma agrária é isso, não dá para entender reforma agrária sem a participação dos movimentos sociais. É um ingrediente que eu já falaria, que foi pouco abordado pelo Guilherme. Eu diria o seguinte: a minha experiência toda, nesses 65 anos de idade, 45 anos, pelo menos, de militância na reforma agrária, é dizer o seguinte: avanços que tem na questão agrária são devidos exclusivamente, eu poderia dizer assim, ao papel dos movimentos sociais, à luta dos movimentos sociais. Foi assim antes do MST e depois do MST, né?
né? Como disse aqui o Alexandre Conceição, quando esteve aqui, explicou muito bem essa questão. Os movimentos sociais, que são criminalizados, mais ou menos dependendo do governo, mas que são criminalizados pelo próprio Poder Judiciário. A criminalização, a morte sistemática de trabalhadores rurais, de seus líderes, a morte daqueles que defendem, junto com os padres, as pastorais que defendem os trabalhadores, os sindicalistas, enfim, os advogados, né? Então, isso é uma barbárie. Então, os movimentos sociais, tudo que acontece... E os movimentos sociais, ao contrário do passado da distribuição da terra só, hoje os movimentos sociais discutem a questão ambiental, discutem a segurança alimentar, a soberania, discutem a questão da saúde, a questão da previdência, estão discutindo agora a questão da assistência social também. Os movimentos sociais, seja ele do MST, seja a FETRAF, seja a CONTAG, a CUT, enfim, os movimentos em gerais, né, os vários movimentos que tem hoje, eles discutem uma questão mais geral. Eles sabem perfeitamente que não basta o apoio da área rural deles para fazer um novo modelo. Eles querem mudar a sociedade. Então, essa provocação, eu queria dizer o seguinte, é a questão política dos movimentos sociais estarem articulados com os movimentos urbanos para que a gente possa não só fazer com que tenha uma reforma agrária, mas que a gente possa ter uma sociedade de novo tipo. Não é possível uma sociedade de novo tipo sem discutir. Eu estava dizendo para o Guilherme hoje, antes de vir para cá, dizendo o seguinte, a gente que é militante da reforma agrária, aí tem alguns mais novos aí, acho que o Marco é muito mais novo, né? A gente dizia uma época o seguinte, quando a gente fundou a Associação Brasileira de Reforma Agrária, em 1967, tem a idade da Codeplan, hein? A ABRA tem a idade da Codeplan e do IPEA, né? E eu me lembro que a gente... Era tão difícil a discussão da reforma agrária naquela época, que o regime militar era muito repressivo, né? E que a gente não queria saber discutir de política agrícola. Quando falava em política agrícola, isso é coisa do fazendeiro. Isso é coisa do fazendeiro. Durante muito tempo, a militância da reforma agrária, seja eles os apoiadores, seja os próprios trabalhadores, não queriam saber discutir a política agrícola, que era para não fazer reforma agrária. Começar a falar em crédito, em isso, eu quero é terra. Eles diziam, eu quero é terra, e deixa comigo. Né? Me dá até naquela época a população rural era a maior parte da população brasileira, havia um movimento de massa muito forte, uma população rural extremamente elevada, e a gente quer terra, deixa o resto com a gente. Então, a gente queria falar, esse tempo passou, a gente passou a discutir política agrícola, porque o financiamento, está aqui o povo da assistência técnica, né? O que destruíram a assistência técnica no Brasil? A Emater é uma ilha, hein? Daqui do DF, né? Eu acho que a Emater aqui é uma ilha. A Emater tem um papel muito grande aqui no Distrito Federal. Mas a destruição no Brasil da assistência técnica é uma coisa terrível. A pesquisa toda voltada para o agronegócio. Toda voltada para o agronegócio. Né? Então, essas questões foram sendo empurradas. E os movimentos sociais hoje não querem discutir isso também. A pesquisa, a assistência técnica, querem discutir os outros. A educação, então, é o centro da discussão hoje dos movimentos sociais. Hoje tem centros formando quadros aí. Né? Aliás, um dos quadros nossos aqui, a subsecretária de Segurança Alimentar da SEDEST, a Zorilda, foi formada em cooperativismo na Escola de Educação dos Sem Terra. É a subsecretária lá. Eu esperei até que ela estivesse aqui hoje. Então, essa questão da educação é central. Não se faz um mundo novo sem educação. Não dá mais para ser o velho camponês também, não. Né? Tem que ter qualidade, tem que ter conhecimento. Isso é fundamental. E os camponeses sabem disso hoje. E a outra questão que a gente começou a não discutir foi a questão do meio ambiente. Aí, como a gente começou a discutir educação, saúde, política agrícola, começou a discutir. Meio ambiente, era toda vez que ia fazer alguma ação de reforma agrária, os camponeses, não pode, porque compromete o meio ambiente. Porque compromete o meio ambiente. Aqui mesmo em Brasília, não estão, o pessoal de Chapadinha, tem alguém de Chapadinha da FETRAF aqui? Não. Aqui mesmo, enquanto o grileiro tomava conta daquela área lá, o grileiro tomava conta da área, nenhum órgão governamental foi lá expulsar o grileiro, ou dizer que ele estava comprometendo o meio ambiente, os recursos naturais. Bastou os camponeses ocuparem a área para dizer que compromete o meio ambiente. É claro que aí os camponeses começam a dizer o quê? Peraí,
Quando estava o grileiro, não comprometia, agora que a gente está ocupando, pelo contrário. Foi feito um projeto sustentável do ponto de vista ambiental para a produção desses companheiros, que eu espero que sejam assentados definitivamente. Está aqui o companheiro Zé Sé, que está aqui na Codeplan agora, que fez o projeto primeiro, de sustentável de produção, combinando preservação ambiental, preservação dos recursos naturais, da água, com a produção. Está o companheiro aqui, está aqui, está na Codeplan. A Codeplan está se especializando também nisso agora. Então, veja o seguinte, isso também está superado. Agora os camponeses discutem meio ambiente. Quer discutir meio ambiente, traga aqui um camponês para discutir com todo mundo meio ambiente. Vamos ver aqui o Alexandre, sabe discutir isso. Vamos ver o Chiquinho, da FETRAF também. Sabe discutir de igualdade. Está tudo sabido, né? Já está tudo mais sabido aí. E terceiro agora, por isso que a gente trouxe aqui também o Guilherme, além de outras coisas, e a Ana Lígia, é a questão das políticas sociais. Algum tempo, o Bolsa Família atrapalha a reforma agrária, a Previdência atrapalha a reforma agrária. Não tem nada disso, não. As políticas sociais são fundamentais para os trabalhadores, eles estão discutindo isso agora. Agora, o que eles querem, é o que o Guilherme falou, é mudar essa estrutura de propriedade fundiária. É isso que eles querem mudar. Mudar o modelo agrícola, mudar o modelo de desenvolvimento, o modelo econômico que está aí. Né? Eles querem mudar isso. Mas eles querem políticas sociais. É importante a previdência, a assistência, a saúde, principalmente. Essas políticas, a educação é central. Então, não existe contradição entre uma coisa e outra, não. As coisas são... Todas essas políticas são fundamentais. E é por isso que a gente trouxe a debate a reforma agrária e políticas sociais, para a gente quebrar o terceiro tabu, que era o primeiro da política agrícola, o segundo da política ambiental e a terceira, agora, das políticas sociais. Eu passaria a palavra agora, 3 minutos para cada um, passaria aqui para a Nilva. 3 minutos, pode ir levantando a mão e pedindo. Companheiro aqui, Joaquim, diz o nome e da onde é, tá bom? Vai para... Ei. Olha, 3 minutos, hein? Prorrogável por mais 30 segundos. Joaquim, secretário agrário do PT, DF. De surpresa, achei que ia dar mais um tempinho. Nome? O meu nome boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Regina Garcia, sou presidente do assentamento Água Quente no município de Padre Bernardo, Goiás. Primeiro, queria aqui comunicar a vocês, né, que essa conversa de sem terra deixa a gente assim muito, né, porque meio sem graça, porque nós somos, na realidade, hoje eu sou assentada pela reforma agrária, mas eu não era sem terra, eu era uma interessada, ser cliente da reforma agrária, porque nada nos é dado, tudo vão ser cobrado. Então, não existe essa história de sem terra. Nós somos clientes pequenos, né? Cliente, mas somos clientes. E falar para vocês que reforma agrária, sinceramente, os 3 minutos é muito pouco, né? Mas vou tentar resumir aqui. É muito pouco. Ai, meu Deus do céu. O pessoal fala em reforma agrária, né? Reforma agrária ainda está longe de acontecer no nosso país. Muito longe. Não está se fazendo reforma agrária. Está sendo preciso muito, com urgência. Inclusive, nós estamos pedindo... Nós estamos pedindo socorro. Eu sou representante do meu assentamento. Comecei agora que ganhei mais uma vez a eleição. Fiquei 10 anos fora da representação, mas por luta dos meus companheiros, me implorando que eu voltasse, que o nosso assentamento estava abandonado, aí retornei. Porque antes diziam que tão falado que eles falam sem terra, né? Que invadia. Hoje, quem invade é o próprio INCRA. E se tiver algum funcionário do INCRA, lá tanto daqui da SR 28 ou do INCRA Nacional, por favor, que se levante, tá? Para não dizer que eu estou falando nas costas. E se não tiver, que vai em rede nacional, por favor. Porque isso que eu vou falar aqui tem que ser preciso, é preciso de ouvir em rede nacional. Porque o que está acontecendo nos assentamentos hoje são invasões do próprio INCRA. Funcionários do INCRA, eles chegam lá para fazer um trabalho até convocado pela própria associação. Chega lá, o trabalho que, em vez de viabilizar e adiantar os nossos projetos, que estão
todos atrasados, aí eles vêm ouvir fofoca de vizinho que está com interesse também de ganhar a parcela vizinha para o seu amigo. Mas o vizinho do lado que está com problema de saúde, que não tem condições de sobreviver lá dentro, porque o INCRA não deu, nós somos jogados dentro da reforma agrária. Não existe reforma agrária. Existe que nós estamos jogados. Tem um PRONAF que foi sair do meu assentamento, ele foi desapropriado em 98. Então, nós fomos assentados desde de 99, novembro de 99. Então, tem uma assentada da parcela 41 que até hoje ela não recebeu habitação. Hoje nós temos a segunda habitação e o dinheiro retornou e temos 20 famílias que não recebeu. A habitação essa que iniciou em 2008, meus amigos, minhas companheiras e companheiros que aqui estão presentes, também da reforma agrária, essas famílias, de 2008 para 2013, são 5 anos, gente. São 5 anos que o INCRA enrola. E ele vai no assentamento para gerar fofoca, porque a diária que eles recebem é muito grande. E quando eles veem a fofoca, para eles é maravilhoso. Vocês me desculpem até a forma que eu estou conversando, porque eu estava aqui tentando preparar mais ou menos esse discurso, estou nervosa, porque é a primeira vez que eu estou tendo oportunidade, e eu quero assim que seja falado em rede nacional, porque eu já tentei até falar através da Record, mas eu não fui ouvida, através da Globo eu não fui ouvida, porque tem que haver uma justiça para alguém ajudar as famílias, porque é muito bom condenar as famílias lá, diz que o povo é vagabundo, que o povo não quer terra, que o povo quer fazer barulho, e não, vai nos assentamentos para ver como é que está as famílias jogada. As pessoas, quando saem, o que acontece? O INCRA faz poder de polícia, ele entra dentro das casas, arrebenta as portas, entra e coloca outra pessoa, inclusive um funcionário do INCRA, que eu vou citar nome, porque eu não tenho medo, eu só temo a Deus. Eu não temo o homem, eu só temo a Deus. Eu tenho comigo que a gente só morre quando é dia. Entendeu? Então, um funcionário, inclusive um funcionário chamado Márcio Ramos, da SR 28, que tem até um documento aqui, que quando em 2005 ele alegou que em 2003 visitou minha casa e eu não era moradora, que eu não explorava a parcela, o mesmo documento eu tenho aqui, do mesmo mês que ele disse que eu não morava, eu era presidente desse assentamento e estava pedindo ao superintendente do INCRA que o nosso recurso, que ele mandou via associação para a abertura do nosso poço artesiano, eu estava pedindo, nesse mesmo mês, para ele esticar, porque estava uma época muito chuvosa e não tinha como a empresa fazer esse serviço. Para vocês verem que existe marcação. Se eles for com a cara de uma pessoa, eles fazem tudo. Agora, se eles não for, aí eles marcam aquela pessoa. E eu fui sempre marcada dentro da reforma agrária. Primeiro, porque quando eu entrei para fazer... Concluir, companheira? Concluir é o seguinte, que eu quero concluir, que é muita coisa, gente, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu tinha que ter uma oportunidade dessa, porque nós temos dinheiro parado no INCRA, retornou o nosso dinheiro, e eu peço aqui em rede nacional que eles devolvem. E o juro do nosso dinheiro é nosso, porque desde 2008 foi lá colocado o dinheiro da reforma. É 100 mil reais de 20 casas. Esse dinheiro hoje tem 162 mil. E foi retirado esse dinheiro. Voltou de novo para os cofres, não sei de quem. Eu só quero saber que esse dinheiro tem que voltar para os cofres públicos. E eu estou com 2 assentados lá, que, por ordem da Sandra, chefe da SR 28, substituta do Marcão, fez com que mandou 2 pessoas invadir as terras. Tá bom? Invadiram as terras e estão lá. As pessoas que têm mais de 14 anos lá dentro estão sem a chácara. E aí eles colocariam o seu Márcio Ramos, viu um rapaz de bobeira, isso é rapidinho. Olha só que absurdo. Fez um rapaz de bobeira, vem cá, você quer ganhar uma terra aqui? Ele, oxe, demorou. Colocou esse rapaz numa outra terra de outro assentado e esse rapaz vendeu a terra por R$600 com 2 semanas e o quem ele vendeu por 600, o cara vendeu por 30 mil. Então eu peço socorro, por favor. Ok, obrigado, companheiro. Companheiro aqui. Eu perdi o segundo. Não, ele vai falar depois, Joaquim. Quem? Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou do mesmo município. Fala o nome, companheira. Fala o nome para aqui. Meu nome é Cícera, eu estou na representação aqui, estou representando a FETRAF e o MMC, Movimento de Mulheres Camponesas. Sou mulher feminista. E aí, gente,
eu entendo o nervosismo da companheira, entendeu? Agora, companheira, nós no INCRA, nós temos pessoas também que são comprometidas com a reforma agrária. Agora, como em todos os lugares, a gente tem que separar o joio do trigo, né? A gente tem pessoas lá comprometidas, inclusive, que nos ajudam, né? Inclusive, pessoas que nos ajudam. Mas, infelizmente, tem esse tipo de funcionário, que nós temos um câncer dentro do INCRA que se chama diária, gerar diária. E aí, às vezes, o problema é pequenininho, e aí o funcionário vai lá, aqueles que não são comprometidos, claro, né? Vai lá e aumenta aquele problema para que possa voltar novamente, né, a questão do câncer da diária. Já discuti isso, inclusive, com as companheiras, discuti no INCRA, né, falei com os companheiros, mas é isso aí. Isso que a companheira Regina falou é mais ou menos o que a gente está vivendo lá. Um verdadeiro desprezo, principalmente essa zona aí de entorno, porque nem é responsabilidade do Goiás, nem de Minas e nem é do DF. Então, a gente fica numa situação de nem, né? E mais os problemas do INCRA também, que vocês conhecem, tem vários companheiros aqui que são do INCRA, né? Que sabem os problemas que o INCRA passa, principalmente a SR 28, que não é de hoje, é de muito tempo. E queria pedir, né, para os companheiros que ver se a gente consegue lutar por mais políticas públicas para nós, inclusive a nossa luz, Santa Helena e Antônio Jovencio, a 90 quilômetros daqui de Brasília, nós já estamos há 7 anos sem luz. E é um projeto de luz da presidente Dilma, quando ela era ministra de Minas e Energia. Então, eu queria que vocês colocassem isso. Eu não sei se tem uma pauta, não sei como é que está sendo feito esse trabalho, mas eu queria pedir socorro também. E pedir também socorro para ver se pune esses funcionários, esses maus funcionários do INCRA, que são muito folgados também, para contribuir com a companheira. Então, é só, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cícera. Joaquim. Bom, companheiros, primeiro eu quero dizer que eu sou funcionário do INCRA, me orgulho de ser funcionário do INCRA, como tenho certeza que a companheirada trabalhador rural se orgulha também, todos os companheiros dos movimentos sociais, né? E dizer que a companheira Regina está coberta de razão e que nenhum de nós tem culpa disso. A culpa é de um processo errado que vem errado de muito tempo. O governo fomenta todos esses problemas que existem, tanto dentro dos assentamentos, quando um companheiro, às vezes, até mata o outro, tanto de um funcionário do INCRA, que, às vezes, funciona de forma inadequada, né? Quando um processo está errado, aqueles como nós que querem fazer as coisas da forma correta, têm dificuldade para colocar as coisas nos lugares. Mas nem o movimento social do campo, nem nós, servidores do INCRA, que somos maiorias e que queremos o melhor para o país, como os companheiros que estão aqui no debate na mesa, nós não vamos desistir dessa luta. Nós vamos continuar na luta, firme e forte, dando o bônus a quem merece e o ônus a quem faz o errado. Eu queria resumir aqui o que eu ouvi nessa palestra, nessa exposição, que o que foi colocado aqui, na verdade, foi um alerta para a humanidade. Porque o resultado do processo que a gente vê, que ora avança e ora tem um retrocesso, ele vai findar numa desertificação do planeta, de tudo, e dos recursos naturais essenciais para a existência da vida. E, com isso, eu vou pegar aqui a palavra do Oswaldo, toda aquela riqueza, falsa riqueza da Vieira Solto, vai para o buraco junto. Ou seja, ou o urbano cuida do rural, ou ele vai para o buraco junto com o rural. E aí, eu só não consigo compreender, porque todo canto que a gente vai, que a gente ouve essas palestras, isso é tão claro para todo mundo. E o único povo que a gente vê
ter atitude realmente concreta para mudar essa situação são os movimentos do campo. Os da cidade meramente apoiam. Quem tem ação concreta para mudar alguma coisa com relação a isso, são os companheirinhos que estão aqui, dos movimentos sociais do campo. E eles cuidam sempre não só do umbigo, que atrás da terra vem tudo, vem educação, vem saúde, vem tudo. Eu canso de ver congresso desses companheiros, onde na pauta deles está de tudo, não é só a terra, não. É tudo que um ser humano precisa. E aí eu queria fazer algumas perguntas e colocar para a mesa, para os companheiros expositores, para ver se eles têm algumas respostas. Falta vontade política? Eu acredito que não. Pelos companheiros dos movimentos sociais, que muitos deles fazem parte do PT, aí não tem jeito de não falar de partido. Pelos companheiros que eu conheço, que tem na mesa aqui, que são do PT, por companheiros de outros partidos de esquerda, pela companheira governante maior do país, que foi eleita por um partido de uma aliança que majoritariamente é o PT, que é de esquerda, eu não consigo ver falta de vontade política de fazer reforma agrária. E outras questões, mas a gente está falando de reforma agrária, então eu não vejo que falta vontade política, não falta vontade política. Aí vem outra pergunta. Falta poder? Também não falta, não. Porque o governo ele pode mais que qualquer grupo ou conglomerado maior de mega empresários desse país. O governo tem poder para fazer. Agora, o que o governo quer? Ele quer fazer facinho, facinho, sem enfrentamento? Não vai fazer sem enfrentamento. Não vai. O que falta é coragem de fazer. O que falta é não querer sair da zona de conforto. É muito bom ser governador, é muito bom ser presidente, é muito bom receber autoridades do país inteiro. É ruim, né? Dizer, olha, Ronaldo Caiado, olha, Cátia Abreu, vou reduzir tantos bilhões do agronegócio e vou passar para os assentamentos da reforma agrária. Claro que vai ter reação. E governo forte, com o povo ao lado dele, não é para fazer isso, não? Qual foi o governante desse país? Qual foi o partido político desse país, de direita ou de esquerda ou de centro, que não tremeu nas bases quando nossos jovens foram para as ruas? A Dilma tremeu lá dentro do Palácio Planalto. Nós trememos dentro do PT, fizemos várias reuniões dentro do PT. Gente, não falta nem vontade política e nem poder para fazer. Só falta querer. Agora, se os governantes não acordarem, as manifestações vão voltar. Vão voltar. E nós vamos perder a oportunidade de colocar a coisa no trilho. O momento de avançar em todas as questões sociais é agora, gente. Então, é isso que eu queria colocar, que eu acho que eu não coloco nem como pergunta, eu coloco é como afirmativa. Nós estamos perdendo o bonde da história. Obrigado, Joaquim. Fazer mais duas intervenções, depois a mesa responde e a gente volta ao debate. Que eu percebi, nós só temos ela. Queria registrar a presença do João Carlos Alves de Lima, do IBGE-DF. Cadê? Oi, João Carlos, obrigado pela presença. Eu sou a Maninha, presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais, do PA Santa Clara, Flores de Goiás, e represento a FETRAF, que faz parte da direção. E também do movimento de mulheres camponesas. Eu nem vou passar a olhar nesse papel, viu, gente, que aqui é coisa demais. É só duas palavras, como eu falei. Isso aqui a gente deixa até para o Guedes, né? Quando a companheira falou, nervosa, e todos, a gente fica nervoso quando fala de reforma agrária, né? A gente tem uma luta de muitos anos,
e falar em cima das duas palavras dos dois companheiros da mesa, do Joaquim, porque a luta da reforma agrária ela é triste. No momento que ela tem que dar alegria para nós, assentados e acampados, ela dá tristeza, né? Porque lá, né, dentro da reforma agrária, no Estatuto da Reforma Agrária, ele não desenvolveu para que nós possamos estar conhecendo e lutando e desenvolvendo elas para a luta, né? Ela não saiu do papel. Ela continua nesse papel tão incrível, que é tão bonito a palavra da reforma agrária, e ela deixa uma tristeza muito grande em cima de nós, trabalhadores. Quando fala dos recursos, mexe com a vida dos assentados e acampados, né? Eu já fui assentada, hoje eu luto pelos aqueles que não é assentado, e luto pelos meus assentados também. E tenho para dizer aqui, respeito os assentados e acampados da reforma agrária, que os companheiros tenham a misericórdia e veja a situação de cada assentado que é da reforma agrária, porque bate muito no agronegócio. Mas, na reforma agrária, é muito difícil o companheiro debater e elogiar o trabalhador lá na base do campo. A gente sabe todo esse sofrimento, e quando nós chegamos na mesa do companheiro Guedes, a resposta nossa é muito pequenininha, ela é mínima, mas quando chega na mesa próximo do latifundiário, tem tudo. Do latifundiário tem tudo, o agronegócio tem tudo. Obrigada aí, Joaquim, e outros companheiros da mesa, quando fala muito bonito da reforma agrária, viu, Joaquim? Porque o dinheiro, que nem você falou, aquele dinheiro que foi tirado das contas das associações, que o companheiro está lá no campo esperando para os seus 3.200 para até matar a fome do seu filho, porque lá dentro não tenha a possibilidade nem 1% para tirar a renda lá de dentro, e ele tem que ir buscar na cidade. E a família sofrendo, dói no coração da gente que está junto com eles. Mas eu gostaria que o Guedes, que estivesse aqui, para a gente falar de novo, mais uma vez para eles, Guedes, devolva o dinheiro daquele coitado que está no campo, tire lá do agronegócio, seja para onde que ele foi, devolve para aqueles companheiros que são 3.200 assentados esperando por eles. Isso é só em 14 assentamentos. Devolvem para lá, fora o Brasil inteiro, que ele tem que devolver, que eles estão lá esperando, esses 3.200 de cada família, que para onde que ele foi. A sua reforma, para onde que ela foi, o que tem que fazer com eles, a sua casa, a sua habitação rural, que está amarrado lá, todo mundo debaixo de uma lona, com 9, 10 anos debaixo da lona, cozinhando a cabeça e fala, é a reforma agrária. A reforma agrária não botou ninguém lá para ficar sofrendo, não. Eu acredito que os companheiros que estão aqui hoje, nessa mesa, tem resposta para nós. Companheiro Zezé, companheiro aqui que a gente ama de coração, é o parente, né? Que ele conhece. O Zezé já foi no meu assentamento acabar um conflito que um servidor criou lá dentro. O Zezé foi lá para acabar. Se todo mundo fizesse como alguns companheiros, vai lá e acaba o conflito, não tinha problema na reforma agrária em cima do conflito. A saúde é péssima, a educação não se fala, a cultura do jovem não se tem, a mulher ela continua sendo escrava do campo, o jovem continua sendo escravo do campo, não acabou até hoje. A democracia é muito grande em cima da reforma agrária. Então, essas são as minhas palavras, que tem mais coisa para falar, mas é só 3 minutos, deixa para nós falar quando estiver de frente o Guedes. Nós temos 2 inscritos, tá, doutor Rosso? Aí, depois eu devolvo a palavra para a mesa. Depois tem outra rodada. Olá, boa tarde. Meu nome é Heloísa Helena, eu sou economista doméstico, extensionista da Emater. Hoje eu estou no escritório da Ceilândia, né? E a Emater trabalha com alguns assentamentos, entende e vê a angústia dos assentados e ainda muitos não assentados também. Hoje, eu estou no escritório da Ceilândia e gostei muito da fala do professor Guilherme, quando ele fala que é uma preocupação eminentemente urbana, né? E eu vivo hoje, dentro da Ceilândia, muito isso. E também gostei muito quando o senhor falou que é uma reforma da estrutura fundiária como um todo. E a gente vê muitos agricultores numa cidade como a Ceilândia, onde a especulação imobiliária está engolindo os agricultores, né? E que há o mesmo desespero
né? Se não pior, às vezes, porque eles já têm a terra, já trabalham, já comercializam, e isso tudo vai acabar porque, né, a gente está dentro do Distrito Federal, que está comendo toda essa área muito periurbana mesmo, né? Então, a minha pergunta para o professor Guilherme, que é apenas uma pergunta que eu quero fazer, é como isso pode acabar, quando isso vai acabar e é responsabilidade de quem, né, fazer isso o quanto antes. Então, era só essa pergunta. Obrigada. O companheiro Marco, do MST, depois eles respondem e a gente volta ao debate. Então, boa tarde, companheiros, companheiras. Eu me chamo Marco, sou do setor de educação do MST, e construo também a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida aqui do DF, onde tem outras organizações que também constroem essa campanha. E, então, primeiramente, saudar a mesa, saudar o professor Guilherme, a bela palestra, a organização desse espaço, saudar os companheiros dos movimentos sociais, os companheiros servidores que aqui estão. Bom, eu vou tentar, não é bem uma pergunta, mas é tentar fazer uma reflexão para contribuir no debate. E também concordando um pouco com o que vem sendo colocado aqui, né? Mas, assim, o que vem sendo levantado em termos do que foi colocado aqui pelas companheiras de Padre Bernardo, o que foi colocado aqui pelo companheiro Joaquim, o que foi colocado aqui pelos outros companheiros, demonstra para nós, nessa linha de disputa que a gente vem travando, na verdade, dois modelos. O professor colocou bem. Nós temos hoje dois projetos colocados aí. Quando os companheiros falam do INCRA, que tem toda a razão, mas o INCRA foi colocado aqui, acho que foi o Joaquim colocou, também a gente tem que ter em conta que, de fato, tem muita resistência dentro do INCRA. Muitos companheiros fazem resistência frente a um projeto de sucateamento que o INCRA vem sofrendo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem sofrendo desde que foi implementado. Né? A gente sabe que tem o Ministério do Agronegócio e o Ministério da Agricultura Familiar, o Ministério da Reforma Agrária, como chama. Então, uma soma absurda de recursos, de repasse de recursos, se eu não me engano, na ordem de 10 bilhões, não sei, de repasse para o Ministério da Agricultura, de incentivo às políticas do agronegócio, e um repasse, daí alguém me corrija, não sei se eu tenho dado, mas na ordem de 1 bilhão para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não sei se é bem isso. A diferença é monstra. Essa diferença e essa conjuntura demonstra para nós dois projetos. E é dois projetos de nação que nós temos. Nós temos dois projetos de nação. Um que aí não é só questão agrária, é projeto político, que envolve questão agrária, questão urbana, que envolve as políticas públicas, as políticas sociais. Que um é o projeto da burguesia, é o projeto da classe dominante, que hoje, infelizmente, o nosso governo de composição representa mais esse projeto. E aí eu também já fui do PT no passado, mas a gente tem que fazer a crítica. Infelizmente, o governo atual, ele representa, na sua composição, uma classe, que é a classe dominante, e a toda a poderosa burguesia interna, que são esses setores patronais, multinacionais, né, que hoje, de fato, dominam e direcionam a política, e um projeto alternativo, que é o projeto popular, que é o projeto dos movimentos sociais, que é o projeto da classe trabalhadora, do campo, da cidade. Né. A gente, pegando essa disputa, e aí trazendo para o âmbito da reforma agrária, dos movimentos sociais do campo, que estão lutando, fazendo a disputa, a gente tem alguns elementos que a gente tem que pensar. Né. Acho que um dos elementos é o seguinte: falar de reforma agrária hoje, e aí dialogando a reforma agrária com as políticas públicas, com as políticas sociais, porque não tem como falar de uma coisa separada da outra. Falar de reforma agrária hoje é falar ainda em reforma agrária clássica, e a gente tem que superar isso aí. Isso que as companheiras estão falando aqui, de servidor do INCRA ir lá, de gente passando fome no campo, nos nossos assentamentos do MST, assim ainda, de gente embaixo de lona, 7 anos sem luz, o que é um absurdo. Isso é um absurdo. E isso demonstra, isso são detalhes, né? Coisas piores. Um dado, 32 mil escolas do campo foram fechadas nos últimos anos. Fechadas. Né? E aí demonstra um pouco a linha que a gente vai. Então,
A reforma agrária, da forma como ela não foi colocada, porque, para mim, na minha concepção, a gente não teve um processo de reforma agrária, claramente. Né? Eu acho que, de fato, são migalhas, são situações de imposição no campo para que você consiga manter a... Né? Agora, se a gente não superar e não afunilar e não conseguir trazer para o campo mais amplo o debate de uma reforma agrária, e aí nós do MST estamos defendendo e discutimos isso na última coordenação nacional nossa, que é a reforma agrária popular, que aí é uma reforma agrária no sentido, também não deixa de ser uma reforma agrária dentro da estrutura burguesa, nós estamos no capitalismo, mas a gente consegue combinar políticas públicas, políticas sociais amplas, da maior amplitude possível, para que a gente possa, de fato, não superar o acesso à terra, ou o quadrado burro, como a gente conhece aí, né? Os quadrados burros, onde, na época de acampamento, é tudo uma grande maravilha. Quando assenta, parece que o inferno pousou ali. Né? Agora, por quê? Porque a gente não debate uma reforma agrária combinada com uma política de organização de produção, onde a agroecologia é central para isso. A gente tem uma política pífia de agroecologia ainda aí, que está pouco avançando, a Política Nacional de Agroecologia, que avança muito pouco, a gente não faz esse debate, a gente não faz o debate de organização da produção em termos de cooperação, em termos de agroecologia, de colocar na agenda do dia, de colocar na pauta mesmo. Né? Investimento, política pública, créditos específicos para quem produz agroecologicamente, incentivo nas cooperativas, nos assentamentos, né? Uma outra lógica de organização dos assentamentos, e não jogar o povo lá, né? Onde a gente tem várias formas de organizar. Né? Uma política de educação do campo, de fato, que valorize a formação. Por exemplo, nós temos o Pronera no INCRA. O Pronera está lá bambeando, mas ainda é uma resistência, nós temos que segurar muito o Pronera lá. Muito, porque foi uma conquista nossa dos movimentos sociais. Educação do campo, de forma que a gente possa estar formando a classe trabalhadora do campo para serem os agentes protagonistas dentro das escolas do campo, dentro das políticas de educação no campo, e não a nossa juventude indo embora dos assentamentos para a cidade, se somando a essa massa da periferia que vai ser explorada mais uma vez pelo trabalho. Então, são algumas questões que aí dialogam com a questão da política social e das políticas públicas, que também têm limites. A gente sabe que hoje, o Pronera, vou dar um exemplo do Pronera, nós acabamos de iniciar um curso de especialização para assentado de reforma agrária em parceria da Escola Nacional Florestan Fernandes, MST, UNB, Pronera e CNPq. Fizemos a primeira etapa agora. O povo sem terra está lá, estudando dentro da universidade burguesa, que historicamente excluiu a classe trabalhadora do seu espaço. No 4º dia de curso, a Procuradoria Jurídica lançou um parecer criminalizando o curso, inclusive indicando a exoneração do professor coordenador, que é o professor Rafael Vilas Boas. Exoneração. Por quê? Porque tem bandeira da MST lá dentro? Porque o povo está lá dentro da universidade burguesa? Então, é um debate que a gente tem que fazer, é um debate que a gente tem que fortalecer. Eu acho que a reforma agrária popular, a gente tem que bater ela na amplitude e entender que, combinada com as políticas públicas e com as políticas sociais, que a gente tem que combinar esse debate, porque também isso tem um limite, né? O limite das políticas públicas, ela chega até aqui, porque a partir daqui, quando fere o interesse da burguesia, eles lançam mão do maior instrumento hoje que a classe dominante tem, que é o judiciário. Criminalizar. Criminalização, lançar de qualquer maneira uma forma de que o que a gente chama de judicialização do processo. Então, isso não envolve só a questão da educação, mas envolve todas as questões das cooperativas, dos créditos. As cooperativas estão em cangalhaço aí. Falou da Emater aqui, nós tentamos trabalhar com cooperativas de assistência técnica, que também todas têm os seus limites, porque depois acabam sendo travadas por processos jurídicos, por conta de repasse de recursos, que é sempre limitado e sempre vigiado. Então, é algo que a gente tem que amadurecer e pensar. E os movimentos, de fato, como o companheiro aqui, Joaquim, colocou, trabalha de A a Z. E nós temos que nos fortalecer, nos esforçar para trabalhar de A a Z. E mais uma, é um momento de unidade da esquerda, é um momento de unidade camponesa. Nós temos diferença, mas nós temos que lançar nossa diferença para o lado, juntar as pautas nossas do campo
ir para a rua e vamos fazer acontecer na rua. Então é isso. Obrigado. Agradeço ao Marcos. Eu queria também dizer uma coisa importante. Eu fiquei muito satisfeito, nós fomos na posse do novo secretário de Educação, o Marcelo Aguiar, ontem, e nós estivemos lá e ficamos muito satisfeitos com um anúncio que ele fez de priorizar no Distrito Federal a educação do campo. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E parece que eu perguntei para ele, falei, poxa, novidade aí, ele falou assim, é para o povo aí da reforma agrária que estava aqui presente saber que a gente vai dar uma prioridade a isso aí. Então, isso é importante para a gente, né? São esses aliados que a gente tem que preservar. Eu passaria a palavra aqui, quer responder alguma coisa? Primeiramente, a Ana Lígia, depois... A maioria das perguntas para o Guilherme. Tá, só para comentar que aqui no Distrito Federal, a gente tem... a SEDEST está no plano de implementação de políticas integradas para o desenvolvimento dos assentamentos dos trabalhadores rurais. Eu sei que várias pessoas que se manifestaram disseram que são do entorno, mas, de todo modo, nós estamos fazendo busca ativa e nesse momento de agosto, especialmente de julho para cá, nós cadastramos 469 famílias da região de Sobradinho, Renascer, Palmares, Chapadinho, Pôr do Sol, Terra Prometida e Fazenda Velha, lá na região também de São Sebastião, Planaltina, Osiel Alves, lá, Pequeno Ilha, e também Braslândia, Maranata. Nessas regiões, a gente não acabou ainda essa busca ativa. A gente chama de busca ativa mapear todas essas regiões de assentamento e acampamento, colocar todo mundo no cadastro único. O cadastro único, além de ter possibilidade de receber o Bolsa Família, mas não é só por causa do Bolsa Família, vocês sabem disso, né? O acesso à isenção as possibilidades de isenção de energia elétrica, quando for o caso, e outros acessos a programa social, até para a própria reforma agrária, até agora, né, o INCRA também tem essa condição de precisar estar no cadastro único. Para dizer isso para vocês, para dizer também que, nesses lugares onde a gente está mapeando, nós estamos buscando todas as possibilidades de acesso a outros serviços da SEDEST. Então, é um serviço que está em andamento, por isso que eu estou colocando para vocês. Também o Russo tinha comentado realmente dessa precariedade ainda da política social chegar no campo. O governo, a gente começou um trabalho, conseguimos trabalhar agora, por exemplo, na região norte, a gente está com 120 lanchas, que é um trabalho que a gente começou a entregar em junho, nesse caso o governo federal, não a SEDEST, porque uma região, por exemplo, como o Acre, se você não tiver um acesso por via fluvial, você não chega em lugar nenhum. Então, estamos entregando CRAS volantes com lancha, e aqui, na Ponte Alta, por exemplo, agora na última conferência, nós vamos trabalhar com serviços de convivência, e algumas regiões, como Braslândia, também trabalhar com serviços volantes. Para dizer que tem uma nossa preocupação, vamos inaugurar e trabalhar um CRAS lá no Vale do Amanhecer, que também vai poder atender aquela região lá. É só para dar um pouco de satisfação para vocês de que há uma preocupação da SEDEST e um trabalho que nós estamos fazendo com essas áreas de região de assentados e acampados. Guilherme. Vou tentar ir direto aos pontos. Primeiro, nos depoimentos, eu acho o seguinte, uma coisa que me impressiona um pouco quando eu vou nos assentamentos é que talvez esteja faltando, na relação do INCRA com os assentamentos, um espaço de tipo audiência pública, porque tem muita reclamação, e reclamação justa, e as pessoas não têm para quem falar. Eu lembro que eu cheguei outro dia num assentamento de Limeira, lá em São Paulo,
um assentamento feito numa área da FEPASA, cuja única relação com política pública era exatamente aquilo que eu estava procurando lá, que era um PAA. Esse assentamento, a única coisa que tinha de relação com o governo era um programa de aquisição de alimentos, a quem eles vendiam. Mas não tinha estrada, não tinha habitação, tudo de uma precariedade geral. E, em geral, um processo de muita, digamos assim, angústia, porque as pessoas ficam na dúvida, ficam na incerteza. Isso que a senhora colocou aí, o clima de fofoca, e talvez a própria sistemática de uma audiência pública periódica do INCRA com os assentamentos seria uma forma de ir tornando essa coisa, transformar isso que aparece aqui, que é legítimo, ou seja, os desabafos, num processo político de acertar as contas, né? Acertar as contas publicamente e resolvendo as coisas, né? Eu achei, tanto o depoimento da Regina como a da dona Cícera, depoimento da maior significação e, ao mesmo tempo, da demonstração da falta de um espaço de conversa, de um espaço de interlocução, porque a maior parte dessas questões se resolve conversando, né? Eu lembro que, nesse assentamento, Elizabeth Teixeira, lá em Limeira, a queixa da senhora que procurava a gente é que o presidente da associação tinha expulsado algumas mulheres da entrega do PA. E aí eu estava lá para fazer uma entrevista e tudo, tivemos que chamar o presidente da associação, que é um evangélico, que agiu vamos dizer, de boa fé, entre aspas, mas de forma extremamente autoritária. Ele chegou, eu tirei ela porque ela me chamou de ladrão. Então, na realidade, são questões. Aí nós colocamos para ele, olha, se você tirar a mulher do PAA, o PAA vai ter que cair fora do assentamento. O assentamento não tem nada. Se ele sair da relação com o assentamento, ele fica com zero total. Então, desaparece, né? Eu acho que são questões que me preocupam, são questões, às vezes, pontuais, mas a repetição do problema, a fofoca, digamos assim, o clima de intranquilidade pode ser resolvido com uma certa criação do espaço. O espaço para debater a questão no dia certo, na hora certa, etc. Acho que isso melhoraria muito. Agora, voltando aqui às questões mais propriamente políticas, o Joaquim, ele fez 3 perguntas e uma proposição. Veja só, falta vontade política, falta poder, falta coragem. Olha, aqui nós temos que ser... Eu não sou, nem sou do PT, nem sou contra o PT. Eu acho que eu tenho que despartidarizar a minha análise. Agora, o que eu constato é que os 4 últimos governos, eu falei na minha fala, o governo de Fernando Henrique Cardoso II, de Lula I, de Lula II e de Dilma, ficaram reféns, ou ficaram reféns porque quiseram, ou gostaram de ser reféns, é um pouco, depende de como se interprete, o chamado síndrome de Estocolmo, né? A pessoa, às vezes, o refém se apaixona pelo sequestrador, aí é uma questão... Mas ficaram reféns do pacto do agronegócio, do pacto ruralista. Ou seja, a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, que contabiliza o maior bloco parlamentar do Congresso, 100 e qualquer quantos deputados, 200, né? Então, esse bloco, ele está construído para desconstruir a reforma agrária. E está aliado ao poder executivo desses últimos 4 governos, no sentido de afrouxar a política fundiária e de irrigar com dinheiro público o agronegócio. Então, essas 2
ligações da política pública com o Pacto do Agronegócio, dentro do Poder Executivo, são reais. Portanto, o sucateamento do INCRA não é um efeito sem causa, é um processo de frouxidão, afrouxamento da política fundiária para que ela não execute a função social da propriedade. Então, agora, isso no campo do executivo. No campo do legislativo, você tem uma quantidade enorme de iniciativas da bancada ruralista para destruir a política naquilo que ela tem de eficaz, não só a política de reforma agrária, mas a política indigenista e a política ambiental. Então, com esse enredo, não se faz nem política agrária, nem política fundiária, nem política ambiental, nem qualquer coisa que tenha a ver com civilização. Portanto, a gente tem que buscar as alianças e as unidades, não somente no campo agrário, mas no conjunto de forças que estão sendo prejudicadas por esse pacto de economia política entre ruralistas, governo federal e complexos agroindustriais. Esse é o cerne da questão. Agora, isso é igual àquela coisa do psiquiatra que, depois de 6 meses, interpretou com toda clareza o problema do psicanalizado e ele diz, agora eu já sei a causa do meu problema. O fato de ele saber a causa não significa que resolva a incontinência urinária imediatamente, mas ajuda, né? Então, na verdade, é o seguinte, se nós nos posicionarmos na perspectiva de que pacto de agronegócio e democracia, pacto de agronegócio e cidadania, pacto de agronegócio e igualdade e justiça são coisas completamente contraditórias, nós vamos começar a pensar um pouco diferente. Não dá para apoiar, votar em deputado, governador, senador e até presidente da República que vá continuar isso e não tem nenhum compromisso de mudança. Agora, como é que isso passa a opinião pública? E aí ele colocou, talvez, uma questão muito importante. Isso não passa simples. E aqui eu vou colocar um problema para a gente pensar também. Na época do regime militar, era muito mais difícil, por um lado, mas mais fácil. Porque a maneira dos militares, dos latifundiários, se colocarem contra a reforma agrária e os trabalhadores, era muito clara. Era na porrada. Uma reunião como essa aqui, dificilmente se realizaria. Ou se realizasse, tinha meganha por aí, DOPS, essas coisas, né? Fichava, demitia, etc. Hoje não. A reunião se realiza tranquilamente, todo mundo vem, discute, etc. Não sai uma linha em lugar nenhum do mundo e não tem nenhuma visibilidade do ponto de vista político o que se discute aqui. Porque existe uma rede de ideologização do campo do agronegócio, controlando as mídias, as televisões, a burocracia, a academia, no sentido de inviabilizar o jogo da oposição e tornar o jogo dominante como se fosse o jogo salvador da pátria. Então, nós ficamos invisíveis nesse processo. É duro, é muito mais difícil, porque trabalhar ou enfrentar um jogo ideológico estruturado e concertado como esse aí é complexo. Agora, o companheiro deu uma pista importante. Somente no momento da mobilização de massas, e ela não acontece quando a gente quer, tem uma dinâmica histórica, no processo de mobilização de massas, essas, digamos assim, engenharias sociais são colocadas em risco. No momento em que, digamos, se consiga trazer de volta manifestações urbanas, claro que os trabalhadores rurais também devem participar delas, e se inscrever
e se colocar o tema da reforma da estrutura agrária e ambiental como um tema político que reclame manifestações e ações políticas imediatas, aí é possível que nós saiamos do campo de, digamos assim, ostracismo em que estamos metidos. Né? Eu acredito que isso é viável, mas não tenho ilusões de que vai sair por ação espontânea do Executivo nem do Congresso. Ambos estão aliados no pior conservadorismo agrário que se possa ter. E veja bem, não é a pessoa do presidente A, do presidente B, etc., porque são todos os partidos que passaram pelo poder, o PSDB, o PT Lula, o PT Dilma, etc., o PMDB, etc., enfim, a base aliada que estava no governo FHC e que está no governo Lula, cuja maioria, né, parlamentar é francamente ruralista, agronegocista, no sentido de desconstruir a reforma agrária enquanto mudança da estrutura agrária. É isso que precisa ser dito. Agora, evidentemente, eu não vou também cobrar que os movimentos sociais saiam com essa bandeira, porque os movimentos sociais também estão num processo de dificuldade. Vocês vejam bem, o arranjo de poder que tem aí, de certa forma, desafiado, ele tende a reagir com a violência que sempre reagiu, das milícias, das polícias e até do Exército, contra os movimentos agrários. Então, os movimentos agrários precisam de uma certa proteção do governo federal. O governo federal dá um pouco essa proteção, mas cobra caro. Cobra caro, que é o preço da paralisia da reforma agrária. Veja bem, paralisia não apenas do programa de assentamento de trabalhadores rurais, que é muito importante e é necessário e precisa ser melhorado, mas paralisia da reforma da estrutura agrária, que é mais importante do que o programa de assentamento. Não que o programa de assentamento não seja relevante, mas é que, sem a mudança na estrutura agrária, o programa de assentamento vai ser engolido, porque o capital e o dinheiro vai lá e assambarca tudo, sem limites. Então, nós precisamos passar esse discurso para a sociedade urbana. Os movimentos agrários sentem isso na pele, e não precisa muita formulação, muita teoria, que eles sabem. Agora, no espaço urbano, isso é uma realidade ignorada, porque as pessoas acham que não tem nada a ver com eles, e tem tudo a ver. Bom, a outra pergunta mais específica, porque os mais foram diagnósticos, minha colega de mesa, ela fez uma pergunta inicial, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, a Ana Lígia, é sobre a questão dos direitos sociais fiscalmente onerosos. Por quê? Porque o direito social é um direito que gera redistribuição. Você, para redistribuir renda ou para redistribuir terra, você tem que ter uma entrada no orçamento público. É nesse sentido que eu falei que é fiscalmente oneroso. Agora, ela tem toda a razão. O não fazer reforma agrária ou não fazer reforma social também é fiscalmente oneroso. Por outro lado, você tem que... quando você transforma a questão agrária num caso de polícia, você tem que gastar em segurança pública e em recursos penitenciários aquilo que você gastaria para mudar e fomentar a agricultura camponesa. Também é. Outra coisa que é fiscalmente onerosa, ela acertou na mosca, é a questão, quando a gente fala aplicação da função social, as pessoas acham que é uma
palavra bonita. Mas, quando você aplica a função social, você reduz os custos sociais que o latifúndio está criando ao explorar ilimitadamente a terra. Por exemplo, quando ele explora a mata ciliar, ou as encostas de morro, ele está produzindo inundações e processos de dilapidação dos recursos hídricos contínuos. Portanto, eles vão criar custos sociais no espaço agrário e no espaço urbano. Portanto, riscos sociais crescem, que demandam atendimentos sociais no conjunto da política social. Isso não é medido e nem fica claro, porque é a sociedade que paga. Mas, sim, tem o seu preço, tem o seu custo para a sociedade. Quando eu aplico a função social, eu obrigo o latifundiário a seguir uma regra que minimiza o custo social. Minimiza porque ele não vai poder explorar o leito do rio, porque ele não vai poder degradar o ambiente, porque ele não vai poder envenenar as águas, etc., etc. Então, com isso, eu reduzo os custos sociais e provavelmente reduzo um pouco o lucro do latifundiário. Porque quando ele explora a soja na mata ciliar, o dinheiro da venda da soja é dele, o custo é da sociedade. Ele tem um lucro extraordinário e indevido. Né? Então, tudo isso a gente precisa aclarar, mas isso é um debate político, ou seja, quando é que a sociedade vai entender isso? Quando a sociedade vai entender que a mudança climática, e, portanto, quando a mudança climática vem, a primeira população mais afetada é a população urbana das zonas baixas, que é onde, ou então das zonas altas, que é onde a população mais pobre reside, porque os aluguéis são mais baratos. Então, chuvas excessivas, processos de erosão, desbarrancamento, etc., que tem muito a ver com a queima florestal por conta da expansão do agronegócio, tem um custo social muito forte. Agora, a leitura desses efeitos e da consciência social para a necessidade de reforma da estrutura agrária, isso é mais difícil, porque as pessoas não entendem isso e nem intuem. Porque, para intuir, você precisa conversar, ter meio de comunicação, e meio de comunicação bloqueiam isso. Você até acessa, no meio de comunicação, a informação sobre queimadas, agrotóxicos, contaminação de alimentos, efeito estufa, mas tudo fragmentado e tudo como se fosse efeitos sem causa. Né? Eu acho que essa ligação nós temos que fazer, não apenas no sentido acadêmico, mas principalmente no sentido político, para que a sociedade consiga, pelos instrumentos da democracia, que, inclusive, inclui também a manifestação e a mobilização, mudar. E aí colocar na agenda do Congresso, do Executivo, uma pauta que jamais eles aprovariam, senão numa condição de estado de necessidade. Eu acho que é por aí que a gente consegue avançar. Né? Porque, na normalidade, ou no ciclo expansivo do agronegócio, não muda nada. Quanto o agronegócio estiver bombando e estiver dominando o Congresso, o Executivo e o Judiciário, não muda nada. Né? Infelizmente. Mas eu não creio que o mal tenha pernas tão profundas e permanentes que não seja possível de erradicá-lo algum dia. Então, é nessa perspectiva que a gente está sempre recolocando a questão, repropondo a questão e acreditando que faz parte, vamos usar a expressão faz parte do DNA humano, faz parte da ideia de justiça. E, portanto, se isso é verdadeiro, em algum momento isso tende a mudar as instituições humanas que tratam do agrário. Bom, eu acho que foram essas as duas questões
principais. Tem mais a minha colega da Emater, fez uma pergunta. A pergunta, como isso pode acabar? De certa forma, eu tentei responder aqui. Digamos, a natureza desigual da estrutura agrária brasileira, ela é sesquicentenária ou mais do que isso. Que ela vem dos tempos coloniais, mas na Lei de Terra de 1850, quando a maioria dos países europeus pós-Napoleão estavam fazendo a mudança da estrutura agrária na Europa, aqui nós estávamos piorando a estrutura agrária. Nós fizemos uma anti-reforma agrária em 1850. Quando os Estados Unidos, em 1870, estavam fazendo uma reforma agrária capitalista, a França tinha feito depois do Napoleão, né? Os países europeus, etc. Nós fizemos a anti-reforma agrária, e a anti-reforma agrária de 1850 vigora, de fato, até hoje. Porque a única regra que mudou o direito de propriedade com caráter social foi o Estatuto da Terra e depois a Constituição de 88. Ambos são letra morta desde o nascedouro. Portanto, quem prevalece é o parlamentar de 1850, numa época que, para ser deputado e para ser senador, só quem fosse milionário e tivesse cabedal era o critério, e a população votante era 3% da população total. Bom, um pouco isso, eu não estou querendo com isso ser nem um pouco pessimista, mas colocando os pingos nos i, né? Eu acho que há muita potencial e intuição de mudança nessa juventude urbana, mas muita ignorância sobre os males que afligem o país. De forma que ainda vai, digamos assim, demorar um pouquinho para a gente avançar nesse campo. Obrigado. Tem mais alguém querendo fazer pergunta? Fala, Cícera. Eu pedi uma área lá em Padre Bernardo que ela é de um latifúndio que planta soja. E está entre 3 assentamentos. Está entre Santa Helena, Jacinto e lá o nosso, o Antônio Jovença. Aí o que eles fazem? Eles jogam veneno e, achando pouco, eles ainda compraram 2 parcelas dentro do Jacinto Durão. Já denunciei para o Marcão. Compraram 2 parcelas da reforma agrária para tirar água, um tubo de água desse tamanho, de lá do Ribeirão dos Boi, para poder aguar a soja, e colocar nos pivôs. Pois é, e desmatou todas as nascentes de dentro da fazenda e plantou feijão. Vários crimes ambientais. Vários. E tem 5 trabalhadores lá do nosso assentamento que está doente dos nervos devido, o médico até já deu laudo devido ao veneno. E aí eu pedi, já que os prejuízos foram tantos, e fora a nossa água envenenada, né? Porque nós temos uma lagoa que fica bem próximo a esse latifúndio lá, e aí eles passam com um avião e com aqueles trator de asa, né? Aí o que acontece? Envenena também nossa água, porque lá é uma fonte de água que ela é uma lagoa natural, mas que ela abastece toda aquela região ali em volta, né? E um companheiro da gente morreu lá dentro, um parceleiro morreu lá dentro. Ele não chamou o IML, ele chamou a funerária. A funerária tirou, em menos de 1 hora, tirou o rapaz morto de lá de dentro da fazenda. Eu falei, engraçado, morreu a filha de um assentado, ficou 24 horas para o IML sair de Lusiana para ir buscar ela lá. Aí, com o latifúndio, chega e não, a polícia ainda ia acompanhando ele. Aí, como é que a gente consegue alguma coisa? Então, eu pedi essa área,
devido a tantos prejuízos que nos causou e vem nos causando. E essa área está sendo pedida, já entrei. Eu quero entrar no Direitos Humanos, no Ministério Público, para ver se a gente consegue, e quero pedir a ajuda de vocês, porque ainda tem muitos companheiros que estão fora, e eu queria que a gente fizesse de lá um assentamento, né? Acho que podia ser um exemplo de como procurar a justiça para... Exato, exato. Então, era isso, mais ou menos, que eu queria fazer essa denúncia aqui para todos. Sou Braz Crispim, coordenador da Reforma Agrária, Padre Bernardo Mimoso. O mesmo, a dona Cis estava contando, a nossa fazenda Santa Helena, a divisa é a BR, né? Um lado é o assentamento, o outro lado é a soja. Aí, as nascentes nascem tudo lá da fazenda da soja. Essa água corre tudo veneno lá para o nosso assentamento, né? E a companheira Cissa aqui, que nós somos tudo um movimento solar, tudo junto, né? Soja não pode plantar 2 vezes no ano. Vocês sabem disso, né? Não pode. Estão plantando lá soja irrigada, né? E o companheiro ali do MST, naquele tempo, antigamente, quando eu comecei, nós tínhamos reforma agrária, porque nós ia para a rua, lutava. Aí o companheiro disse que que o governo é PT, nós somos PT, né? MST, CONTAG, FETRAF. É por isso que não está tendo... Se nós for para a rua, aí tem reforma agrária de novo. Porque no tempo Fernando Henrique foi sentado 17 mil... Não, foi 17 mil assentados e uns quebradinhos. Parece que foi 500, foi 700 famílias. Lula e a Dilma já assentou pelo menos 7 mil famílias, não assentou. É o que você estava dizendo, nós temos que ir para a rua, fechar. Tá, obrigado. A gente pode encerrar. Botou a mão em 272 mil do nosso dinheiro da associação. Nós estamos lá devendo material de construção e mão de obra de predeiro. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Guilherme pela brilhante exposição e a Ana Lígia, contribuíram bastante para o debate sobre o tema da reforma agrária e políticas sociais. Agradecer especialmente os companheiros trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão aqui presentes, os movimentos sociais, o MST, a FETRAF, os companheiros técnicos da EMATE, né? Vamos fazer um seminário juntos, CODEPLAN e EMATE, para discutir o Distrito Federal, né? Já conversei com o presidente da EMATE, nós vamos fazer juntos esse seminário. Estamos fazendo um estudo na CODEPLAN sobre agricultura no Distrito Federal e na região da RID, né? E queremos discutir junto com a EMATE, que é o principal órgão aqui, com a Secretaria de Agricultura, né? Quero agradecer também aos outros companheiros do IBGE, os companheiros aí do INCA que estão aqui presentes, os companheiros, os servidores e servidoras da CODEPLAN. A CODEPLAN é um órgão de planejamento e pesquisa. Não é um órgão de reforma agrária, se bem que a gente gostaria de fazer planejamento e reforma agrária. Não é de planejamento e pesquisa. E nós queremos promover exatamente o debate. Esse foi um debate nacional, esse já teve questões locais aqui, e quando tiver a discussão do DF e da região da RID, os companheiros aqui dos outros municípios vão participar e a gente vai discutir as questões locais, problemas reais que estão aqui presentes. Então, é importante esse debate nacional para a gente entender o marco nacional e fazer a discussão. É claro que essas condições todas de mudança não são fáceis, como o Guilherme falou, né? Como o companheiro do MST falou e outros companheiros, são mudanças que exigem uma mudança de correlação de força na sociedade, não é só a questão do Poder Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário, é a sociedade em geral, e agora a sociedade urbana em especial. Então, não é uma varinha mágica, não, né? Isso aí não é uma varinha mágica, é uma construção política, né? Que não depende do partido A ou do partido B, mas de um conjunto de forças. Pelo menos se a gente conseguir unir um conjunto de forças do campo e da cidade, para que a gente possa ter uma pauta mínima, né? Uma pauta mínima de discussão, né? Para que a gente possa avançar, porque os movimentos que foram para a rua, claro, tem um movimento de indignação, mas não constrói politicamente ainda. Não tem uma construção política, né? Até tem algumas partes até que criticavam os partidos políticos, seja eles qualquer, do governo ou contra o governo. Era criticado. Então, é importante que a gente tenha consciência dos problemas, que a gente tenha uma forma de ter os aliados necessários de todos os campos, de todos os partidos, de todos os segmentos, para a gente construir uma unidade capaz de fazer uma transformação maior no Brasil. Eu queria agradecer a participação de todos,
A Codeplan está aberta e para os problemas locais aí, esses problemas aí que foram colocados, como é que são? As fofocas, como é que é? As fofocas? Eu gostaria que o parente pudesse canalizar pelo menos algum encaminhamento junto à superintendência do INCRA para esses tipos de problemas que são, como disse o Guilherme, fruto de uma conversa, pelo menos. Não pode vir aqui num órgão público e se manifestar desse tipo e a gente, pelo menos, não encaminhar essa questão. A Globo não está aqui, mas está aqui a TV Codeplan. A TV... Não, e vocês podem acessar o site da Codeplan. O site da Codeplan, vocês podem acessar, que vai estar na íntegra esse debate. Muito obrigado, agradeço. Agora tem um pequeno lanche lá.